10 passos da segunda carta do apóstolo Pedro para abençoar a sua vida, a minha vida e as nossas vidas. Primeiro passo da segunda carta de Pedro. Pedro, Deus revela a ele o cuidado de Deus, o amor de Deus com tudo aquilo que nós iríamos precisar. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então você observa que o primeiro passo, observa que Pedro fala do cuidado de Deus, do amor desse Deus maravilhoso. Vamos agora para o segundo passo dessa segunda carta. O segundo passo é o seguinte: crescer na fé, tá? Preste atenção. A nossa fé, ela precisa ser acrescentada com fruto, com maturidade, para sermos finalizadores. Não adianta você só ter fé, tá? Eu conheço muitas pessoas que têm fé, mas não avançaram, não conquistaram, não cumpriu o seu propósito, entendeu? Então, a fé precisa ser acrescentada. Tem que acrescentar o quê? Na fé, tem que acrescentar o fruto do Espírito, tem que acrescentar a presença de Deus na fé, o seu testemunho, para que todas as promessas de Deus alcancem a sua vida. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Presta atenção o que o apóstolo Pedro, ele nos ensina. A vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta você só ter fé. Quantas pessoas que eu conheço que têm fé e que são pessoas fracassadas, são pessoas que não romperam, são pessoas que não conquistaram, são pessoas que não fizeram história. Por quê? Porque a fé sem o fruto do Espírito é uma fé cega. Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo, o apóstolo Pedro está dizendo que a Bíblia, ela é uma inspiração divina. Tentam dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Não! Como diz Billy Graham, né? Ele falou que a Bíblia, ela é tão atual como a próxima notícia que vai sair no jornal amanhã. Crê que a Bíblia é um livro sagrado e o autor é Deus. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21. Pedro diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até
o dia amanhecer, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Então a Bíblia, ela é um livro divino. Quarto passo é advertência contra as heresias dos falsos mestres. Pedro, na verdade, ele não só combatia os falsos mestres naquela época, como ele traz uma palavra de advertência para combater os falsos mestres nos dias de hoje, no tempo do fim. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Preste atenção. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. No versículo 17 ao versículo 19, ele continua falando desses falsos mestres. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas arrogantes, de vaidade, engoda com a concupiscência da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam se afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também o que? Escravo. Essa advertência sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos mestres, não é só de Pedro, não. Paulo fez essas advertências. Jesus também fez, que nos últimos dias iria aumentar a iniquidade e também teria o quê? Muitos falsos profetas. Preste atenção nessa frase. Muitos pastores não pregam mais o evangelho genuíno, a sã doutrina, com medo de perder os membros de sua igreja, mas já perdeu Cristo há muito tempo. Falar de santidade, de princípio, de transformação de vida, de mudança, não querem mais falar. Isso já ficou como se fosse algo arcaico, entendeu? Então, hoje, na verdade, as mensagens de hoje é mensagem de autoajuda, é mensagem da teoria da prosperidade. Tudo isso é bíblico, eu não sou contra nada disso, desde que você não deixe de pregar toda a palavra, desde que você não deixe de pregar que o evangelho é para transformar, é para libertar, é uma vida de transformação, uma vida de mudança, porque senão não teria por que Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Sabe como que você conhece um falso pastor, um falso apóstolo, um falso mestre? Pelos seus frutos. Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, versículo 20. Pelos seus frutos conhecereis. Vê o fruto do seu pastor, vê quem é essa pessoa, vê como é que é a vida dela dentro da casa dela, porque tem pessoas que falam bonitos, são filósofos, são teólogos, são antropólogos, têm palavras lindas, palavras maravilhosas, mas essas pessoas, elas estão afundadas na iniquidade, afundadas no pecado. Aí o que acontece? Elas vão usar a Bíblia, vão tirar alguns versículos da Bíblia e vai falar aquilo que você quer ouvir. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que a gente continuasse sendo escravo de Satanás. Jesus morreu na cruz do Calvário para que possamos ser livres. O quinto passo é não voltarmos mais para o mundo. Ele traz essa advertência. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 2,
versículo 20. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidas nelas e vencidas, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento do que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Pelo amor de Deus, você que estava afundado nas drogas, na prostituição, na perversão sexual, você que estava afundado em tantas coisas erradas, Deus te libertou, te transformou, trouxe paz, alegria no seu coração, um novo sentido para a sua vida, e agora você volta para o mundão novamente, para ser escravo de Satanás. Pedro está alertando a igreja: não volte mais para o mundo. Se a sua mente muda, seu futuro muda. Se a sua mente não muda, seu passado volta. Sexto passo: segunda vinda de Cristo. Precisamos ser o quê? Vigilante. Pedro fala nessa carta sobre a segunda vinda de Cristo. Isso está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quero dizer algo para vocês. Pedro falando sobre a segunda vinda de Jesus, que os céus serão abalados com fogo. Olha, Pedro que fala, né, que Deus não perdoou o mundo antigo, destruiu com um dilúvio, né? Salvou Noé e mais 7 pessoas da sua família, destruiu também Sodoma e Gomorra, entendeu? Jogou Satanás e 1/3 dos anjos também do céu também. Pedro está falando que no tempo do fim, o mundo não será destruído por água, mas por fogo. Nessa época que Pedro falou isso, não existia nem arma de fogo. Hoje, o mundo todo está armado, cheio de armas nucleares. Basta apertar um botão e começar a Terceira Guerra Mundial, explode tudo. Tá? Inclusive, em 1947, tá? Uma equipe de cientistas, né, atômicos, criaram o relógio do fim do tempo, que se chama o relógio do Apocalipse. Eles criaram esse relógio em 1947. Tá? E conforme vai passando, vai se aproximando, eles sempre vão, o ponteiro vai se aproximando da meia-noite, porque eles falam que quando chegar a meia-noite é o momento que nós vamos ter grandes estrondos, guerras nucleares, conflitos, será algo terrível na Terra, né? É o verdadeiro apocalipse. E agora, recentemente, no dia 24 de janeiro de 2023, tá? Eles colocaram o ponteiro faltando 90 segundos para meia-noite. Tudo por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Estamos no tempo do fim. E todas as profecias estão se cumprindo. Não sabemos o dia nem a hora. É o que Pedro fala. Jesus virá como um ladrão. E o sétimo passo, ele fez questão de relembrar um momento inusitado na caminhada dele com Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra,
disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, e ele o que? O ouviu. Então Pedro, ele relembra esse momento que ele teve lá no Monte da Transfiguração, e ele faz questão de colocar aqui na segunda carta dele, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro faz questão de colocar aqui, registrar esse momento que ele estava lá. Ele ouviu uma voz vindo do céu, uma voz audível, e que disse para Jesus: Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Pedro está falando isso justamente para mostrar para a igreja primitiva, que realmente ele teve muita experiência com Deus, teve experiência com o Salvador e com Jesus Cristo, e ele deixa isso registrado. Vamos agora para o 8º passo, uma promessa para os remanescentes desse tempo do fim. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, verso 14. Ele diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nós não somos perfeitos, nós não somos anjo, mas dentro de nós nasceu uma nova criatura dentro de nós. E essa nova criatura em Cristo Jesus é que anda em santidade, é que busca a obedecer às Sagradas Escrituras, obedecer à Palavra de Deus. É essa nova criatura que foi gerada no nosso espírito, que fez a nossa mente mudar, abrir os nossos olhos. Hoje nós temos um pé na terra e um pé no céu. Hoje nós temos um olho na terra e um olho no céu, porque nós temos, a marca da eternidade nos nossos olhos. Então não tem outra opção, não existe jeitinho para isso. Ou você é ou não é. Tá? Ou você domina, ou você é dominado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Que possamos ser achados, encontrados sem máculas, irrepreensíveis e em paz, esperando o nosso Senhor. Vamos agora para o 9º passo. Pedro nos encoraja a sermos empoderados pela graça de Deus, a sermos cheios da graça de Deus e do conhecimento da palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha o que ele diz: Antes crescei na graça, uma graça que transforma. É por isso que Paulo disse: o Evangelho é poder de Deus. Se o Evangelho não transformou a sua vida, meu irmão, minha irmã, quero te dizer uma coisa: a culpa não é do Evangelho, a culpa é sua, que não permitiu que a palavra de Deus transformasse a sua vida. Sabe, o mesmo Espírito que foi lá no útero de Maria e colocou Jesus lá no útero de Maria, é esse mesmo Espírito que entra em nós quando nós declaramos: eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Esse Espírito entra dentro de nós e sela a nossa vida
para um renascimento no nosso espírito e uma mudança de mente, de identidade. Por isso que Paulo fala, Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo fala que quando nós nascemos de novo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Sabe, quando você nasce, o seu pai, a sua mãe não vai lá lá no cartório lá e faz lá a certidão de nascimento. E você precisa desse documento porque é um documento oficial, a certidão de nascimento. Assim somos nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Paulo diz, Efésios capítulo 1, versículo 13, que vem o selo do Espírito Santo e nos sela. Sabe o que significa esse selo do Espírito Santo? É a sua certidão do seu renascimento. Essa certidão, sabe aonde está? No cartório do céu, escrito lá no livro da vida. Eu preciso finalizar. Pedro também fala que nós precisamos crescer no conhecimento. Um falso profeta é aquela pessoa que te ensina meia verdade. E um profeta de Deus, um homem de Deus, é aquele que te ensina toda a verdade. Vamos permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Vamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Restaure o seu casamento. Homem de Deus, você é valioso. Se posicione na sua casa. Mulher de Deus, você é uma guerreira. Volte a queimar. Homem de Deus, volte a queimar novamente. Cadê aquela presença? Mas por causa do pastor. Querido, se o seu pastor caiu, procura uma outra igreja séria que tem um pastor sério. Mas você não pode parar a sua vida cristã. O próprio Deus falou nos últimos dias: levantarei pastores segundo o meu coração, que apacentarão o meu povo. Isso está lá em Jeremias. Então existem pastores sérios. Olha para os frutos. O 10º passo é que nós ainda, antes de tudo isso acontecer, nós viveremos um grande avivamento. Onde estiver pessoas comprometidas, pessoas como a igreja de Filadélfia, que não nega o nome do Senhor Jesus Cristo, que não nega a palavra de Deus, viverão um avivamento na sua geografia. Quero finalizar com vocês com algumas frases aqui que eu coloquei, para poder você pensar nessas frases. Se um capítulo da sua vida não deu certo, não abra mão de toda a sua história. Se tudo que Deus lhe deu para você fazer morrer com você, você é um fracassado. Ou você vai viver o seu propósito, ou vai viver a sua ferida. Se a minha mente muda, meu futuro muda. Se a minha mente não muda, meu passado volta.